lembra há quanto tempo a gente escuta que a lei trabalhista é ultrapassada, que o custo do trabalhador é alto para o empresário e que isso acaba reduzindo o emprego? Pois bem, pensando assim, o governo decidiu fazer uma reforma nas leis que regem o trabalho. Mas nem todos concordam com esses argumentos. Mais de 85% já foi mudado desde 43. Não dá para dizer que a CLT é uma velha senhora. A legislação trabalhista é o mínimo civilizatório, o mínimo. Não cabe negociar para menos. Do ponto de vista da classe, o trabalho é a própria vida. As empresas querem poder negociar com os empregados detalhes do contrato de trabalho, como jornada diária, banco de horas, horas extras, férias, e querem ter certeza de que o pacto firmado ou o que foi negociado não seja questionado na justiça como sendo contra a lei, contra o legislado. É a tal segurança jurídica que os empresários tanto falam. E esse é um dos motivos alegados pelo governo para mudar a lei. O assunto foi debatido na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Veja agora no Em Discussão. Está em andamento o desmonte do direito do trabalho e da justiça do trabalho. No direito do trabalho, nós temos a reforma trabalhista que está em curso, lá pelo PL 6787, lá na Câmara dos Deputados. O governo chama esse projeto de mini-reforma. Na verdade, não é uma mini-reforma, é uma ampla reforma, porque está permitindo uma livre negociação em quase todos os pontos, nos pontos essenciais da regulação do trabalho, que querem, né, tanto o governo quanto os defensores dessa teoria ou dessa tese, é a desregulamentação total do mundo do trabalho. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas estão fazendo muito. E esse negociado sobre o legislado vem trazer basicamente isso. Vai dizer, olha, tudo é possível. Vivemos recentemente, o senador Paulo Paim esteve conosco nessa batalha, aquela negociação da lei do transporte rodoviário e exercício da profissão de motorista. A lei, houve uma lei 12.619, que era uma lei que trazia maiores garantias aos motoristas profissionais, e depois essa lei foi flexibilizada para dar mais poder aos sindicatos para fazerem negociações coletivas, possibilitando a prorrogação da jornada por 4 horas, ou seja, o trabalhador e motorista poderia dirigir até 12 horas e permitindo a redução e o fracionamento do intervalo entre a jornada abaixo da 1 hora. As consequências dessas mudanças: foram feitas inspeções pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Ministério do Trabalho no estado do Mato Grosso do Sul. E antes da publicação da Lei 12.619, que era essa lei que trazia maiores garantias, o índice de positividade de uso de drogas nos motoristas era de 30%. Quando a lei mais garantidora foi publicada, esse índice reduziu para 13%, o índice de utilização de drogas. E após a flexibilização, esses índices subiram em média de 13% para 33%, e no SEASA, que trata de produtos perecíveis, frutas, verduras, aumentou para 56% a utilização de drogas. Fizemos uma verificação nos últimos 5 anos, senador, dos itens, digamos, mais autuados pelos auditores fiscais do trabalho, nas verificações que fazem todos os dias. Nos últimos 5 anos, nós encontramos infrações como aquela em que, de maneira contumaz, a jornada normal de 8 horas é desrespeitada. Identificamos aquelas situações em que as horas extras máximas permitidas por dia, que são 2 até 2 horas extras, identificamos essa irregularidade, identificamos o desrespeito ao pagamento, ou seja, o não pagamento das horas in itinere. Mais de 50 mil autuações realizadas pelos auditores fiscais do trabalho. Estas mais de 50 mil autuações nos dá, sem nenhuma dúvida, a convicção de que estes elementos, principalmente relacionados à jornada, estão entre os mais autuados no dia a dia da fiscalização do trabalho. E aí, de uma maneira que não é à toa, que não é aleatória,
dentro dos 13 pontos específicos, eu gosto sempre de destacar isso porque o governo fala, o relator fala, o ministro do Trabalho fala, como se fossem 13 pontos quaisquer, que foram ali, que não representam tudo, porque a CLT tem mais de 500 artigos. E aí ele fala como se isso fosse pouco, mas olha, eu fiz uma seleção aqui dos 13 pontos que eles falam assim, a jornada está nesses 13 pontos, ele rasga o limite dia, ele rasga o limite semana e leva para 220 horas. E fica dizendo por aí que não, que está respeitado 12 horas semana e 44 semana. Conversa fiada. Porque se fosse isso, estava no texto do projeto, mas não está no texto do projeto. Então, poderá sim trabalhar, senadores, 16, 18 horas por dia, voltando à época ali da Revolução Industrial. Poderá sim. Registro de jornada. Está lá. Olha só que coisa bonita, né? Algo que foi um suor grande para a gente avançar e implantar o registro eletrônico de ponto. Porque quantos e quantos trabalhadores não têm suas horas trabalhadas surrupiadas por empresários que estão acostumados a avançar na sua margem de lucro, tirando do trabalhador o que ele deveria pagar a título de hora suplementar ou extra trabalhada. Aí querem tirar o registro de ponto, porque se ele pode negociar o registro de jornada, ele pode dizer que não vai ser mais eletrônico, vai ser de outro jeito. Anota num papelzinho aí, pega aí uma folha de papel higiênico e anota aí. Vai ser de qualquer jeito. E de qualquer jeito, nós não temos dúvida, será em prejuízo do trabalhador. A questão do negociado sobre o legislado, ela já está resolvida há muito tempo em nosso país. O movimento sindical, a sociedade brasileira, trabalhadores e empregadores já deram uma resposta para isso. Sentam-se à mesa, debatem os problemas, apreciam-se as reivindicações dos trabalhadores e celebram-se os acordos coletivos, as convenções coletivas. Isso está resolvido. E se essa mesa de negociação é insuficiente, não responde, não há sensibilidade patronal adequada para resolver o problema, nós temos a resposta do movimento sindical de uma forma que representa já a desagregação desse entendimento, que é justamente a greve, que é a última força que o movimento sindical adota. Então, consequentemente, o negociado sobre o legislado é uma prática que foi tentada no século passado, foi derrotada, tentada novamente agora já em governos mais recentes também, rejeitada, derrotada, e nós esperamos que dessa oportunidade também seja rejeitada de forma plena, tanto na Câmara dos Deputados como aqui no Senado, pelos motivos que nós já dissemos. É injusta, é desnecessária, é inoportuna, o movimento sindical não pediu isso, e os parlamentares que assim não o fizerem, com toda certeza vão ter uma prestação de contas muito dura, agora já em 2018, aqui pertinho. E com toda certeza, quem votou contra os trabalhadores vai sofrer uma derrota lá embaixo nas suas bases eleitorais. O intervalo para almoço, que é de 1 hora hoje e que em muitas situações não é possível, não dá conta. O tempo 1 hora não é suficiente para a prática do horário sagrado da refeição do trabalhador. Querem trazer para o mínimo de 30 minutos. O que é que vai acontecer? Todos os lugares adotarão o mínimo, porque hoje o mínimo é 1 hora e todos adotam 1 hora. Raríssimas exceções estão acima de 1 hora. Férias, o parcelamento de férias, da mesma forma, pode parcelar férias em 3 vezes. Sabe o que é que vai acontecer, senador? Eles vão dar lá o período de 10 dias, os outros 20 dias, certamente, os empresários vão dizer, você está precisando levar o seu filho no médico? Então vamos formalizar aqui mais 3 dias, 4 dias de férias, porque aí já bate do que eu te devo de férias. Em desrespeito a uma necessidade que, sem nenhuma dúvida, é cidadã, de alcançar a família. O governo e os representantes das confederações patronais falam que essa reforma visa gerar crescimento econômico no Brasil, porque a legislação trabalhista, por ser rígida, ela traz estagnação e retração econômica. Nós sabemos que a legislação trabalhista nunca trouxe isso. Nós vivemos recentemente ciclos de amplo desenvolvimento no país com a mesma legislação trabalhista que nós temos hoje. Isso não é uma questão da legislação trabalhista. Isso aí está relacionado a outros fatores. Trago um quadro que mostra, com dados técnicos, que o Brasil, em termos de custo do emprego formal, ele está na 67ª posição mundial. Ou seja, o emprego do Brasil não é caro.
tem outros países muito mais caro, que o custo do emprego formal é muito mais caro que no Brasil. Então, não dá para dizer que a legislação trabalhista traz essa rigidez a ponto de tornar o emprego do trabalhador caro. É outra inverdade que eles tentam propalar. Mais um argumento que eles trazem, que a legislação brasileira, da CLT especialmente, é ultrapassada e merece ser atualizada para a realidade dinâmica que nós vivemos hoje. Aí eu trago um dado também objetivo de que dos 510 artigos que integram o direito individual do trabalho, apenas 75 permanecem com a redação original. Ou seja, 14,7% do total com a redação original. Mais de 85% já foi mudado desde 43. Não dá para dizer que a CLT é uma velha senhora sem qualquer tipo de atualização. Ela já foi atualizada de acordo com a realidade dos fatos. Quando a gente se refere à reforma trabalhista, nós entendemos que ela não está resumida, ela não se resume ao que está lá consignado no projeto de lei 6787. Existem outras iniciativas paralelas que podem e certamente serão trazidas para dentro do relatório do relator da comissão especial, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte. O Congresso ele tem mais de 2.300 proposições legislativas com a temática trabalho. E, regimentalmente, aquela comissão que ele relata tem competência para trazer para dentro do relatório qualquer destas matérias. Eu vou falar um pouco sobre esses projetos que estão também o deputado Rogério Marinho pretende incluir lá no 6787. Já foi falado da jornada intermitente, uma conhecida rede de lanchonetes do Brasil que adotava essa jornada. E firmamos um acordo para extinguir de vez essa jornada. E o que houve lá de dados concretos? A redução da utilização e a extinção gerou aumento de empregos, gerou aumento de filiais dessas empresas e garantia para os trabalhadores uma jornada adequada e decente. O que é essa jornada? Essa empresa pegava trabalhadores e dizia: eu preciso de você para trabalhar 2 horas no horário mais de pico. O trabalhador passava lá 2, 3 horas, depois ele era dispensado, tinha que ficar 4, 5 horas sem trabalhar e voltava novamente para o trabalho para ficar em outro horário de pico. Ou seja, o empresário pega o trabalhador, coloca ele no cabide, quando precisa o trabalhador tira do cabide e pega para trabalhar. E o trabalhador só fica à disposição do empregador da empresa durante todo o tempo, mas só recebe por aquelas horas que efetivamente trabalhou. Ele não tem qualquer garantia de jornada e de remuneração. Ou seja, pode até ganhar abaixo do salário mínimo. E naquele período que ele está à disposição, ele não pode nem trabalhar para outro empregador. Então, isso traz assim, uma escravização do trabalhador absurda. Olhem se isso não é uma sanha de querer chupar o sangue do trabalhador. A terceirização é outra forma de trabalho que compõe a reforma do governo. Mais de 13 milhões de brasileiros são terceirizados, contratados por uma empresa fornecedora de serviços para prestar serviços em outra empresa, a cliente. A lei que regulamenta a terceirização foi sancionada pelo presidente Michel Temer em março, mas ela ainda pode ser modificada. Da forma como está, a lei permite que a cliente terceirize qualquer atividade da sua empresa, mesmo as principais. E em caso de violação de direitos trabalhistas dos terceirizados, a cliente não é responsabilizada, só a fornecedora. Mas essas, muitas vezes, somem sem pagar o que devem. Os dados estão postos há muito tempo e são absolutamente irretocáveis no que concerne aos prejuízos causados pela terceirização. Em primeiro lugar, os perigos que ela representa para a integridade física do trabalhador, porque os acidentes e as mortes no trabalho são principalmente envolvendo trabalhadores terceirizados. Por uma razão muito simples: o tomador do serviço não se sente responsável pela integridade física, pela saúde e até pela vida daquele que trabalha para ele, sob o argumento de que não é seu empregado, e sim empregado de uma terceira pessoa, de um intermediário que o colocou para trabalhar. Além disso, a terceirização representa
um aumento médio de 3 horas de trabalho por dia para o trabalhador terceirizado, se comparado com o trabalhador contratado diretamente. E pior, representa uma perda salarial ou uma redução salarial de 30%, em média, em relação ao trabalhador diretamente contratado. Esses dados já seriam suficientes para mostrar a perversidade que é a terceirização. Mas ele revela, acima de tudo, um dado muito cruel relacionado com o acúmulo de capital pelas empresas que se aproveitam da terceirização. Porque imaginem os senhores que, pagando 30% a menos aos trabalhadores, é que eles conseguem fazer com que a contratação de empresas de prestação de serviços, que tem que pagar direitos trabalhistas aos seus empregados e ainda tem o seu próprio lucro, resulte mais barata do que a contratação direta. Isso é um dado alarmante, porque, em regra, essa equação não fecharia. Isso aí evidencia que todo o prejuízo fica com os trabalhadores, porque a acumulação vai se dar com a redução dos direitos trabalhistas. Os terceirizados do Departamento de Polícia Federal do Setor Policial Sul estavam fazendo greve por não percebimento dos valores. E nós estamos autorizando uma terceirização ampla, inclusive da atividade de fim. Você imagina a loucura isso dentro da Polícia Federal. Ah, não pode terceirizar os agentes escrivães, papiloscopistas, os cargos, mas eu posso criar um analista de dados e terceirizar e colocar um analista de dados dentro do Departamento de Polícia Federal. Eu vou criar um Snowden dentro do Departamento de Polícia Federal. Se hoje nós já temos N vazamentos de informações sigilosas, exemplo último, a entrevista na Lava Jato do pai do Marcelo Odebrecht, que estava sob segredo de justiça e vazou a filmagem. Então, o vazamento é constante. Hoje, com quem tem responsabilidade e é funcionário público. Você imagina você terceirizando e colocando pessoas ali dentro para análise de dados, de gravações, de interceptações telefônicas que vão ganhar um salário mínimo, não tem vínculo nenhum com o órgão e sabe-se Deus qual o vínculo que ele tem com a empresa terceirizada e com o dono da empresa terceirizada. Olha a loucura a que nós vamos chegar no país. O problema maior esteja no setor público. O setor público que é campeão de contratação pela via terceirizada. Eu recebi uma ação civil pública um dia desse contra o Estado, né? Mas o problema era no Hospital dos Servidores Públicos. E acredite, senador Paulo Paim, de servidor público naquele hospital só havia pacientes. Todos os que trabalhavam ali no Hospital dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco eram terceirizados. Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, motoristas, e o pior, alguns deles terceirizados por cooperativas de trabalho, o que é ainda mais perverso, porque as cooperativas têm aqueles trabalhadores como cooperados e não pagam àqueles trabalhadores sequer os direitos mínimos trabalhistas, porque não os consideram empregados. E as cooperativas conseguem ganhar a licitação, claro, porque o custo que ela apresenta é muito menor do que uma empresa terceirizada que ainda tem que pagar os direitos trabalhistas, recolhimentos fundiários e previdenciários. A cooperativa não paga nada disso. Então, ela coloca o trabalho à disposição do Estado por um custo baixíssimo e ganha o processo licitatório. E quem vai trabalhar no hospital? São pessoas escolhidas ao acaso ou algum critério de seleção? Não. Muitas vezes, aquele que é o responsável pela contratação apresenta o rol das pessoas que serão contratadas pela empresa. São seus parentes, amigos, apaniguados, muitas vezes líderes comunitários, que estão recebendo em troca favores eleitorais, por exemplo. Enfim, é a burla absoluta ao concurso público, que acontece todos os dias no setor da saúde, da educação, nos setores essenciais, cujo serviço deveria ser prestado com qualidade. Outro dia eu subi no elevador do meu tribunal e a assessorista perguntou: doutor, e que dia é para pagar o 13º? Eu disse: até 20 de dezembro, a segunda parte. Já estávamos em março e eles não tinham recebido. Isto no Tribunal do Trabalho. Então, a Polícia Federal e o Tribunal do Trabalho não fiscalizam o cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários. Isso superlota a Justiça do Trabalho. Um representante dos empregados, independente de vínculo com sindicatos, para negociar com as empresas. Essa é uma das propostas do governo
para promover o diálogo e diminuir o número de ações trabalhistas. A atuação da Justiça do Trabalho tem sido criticada por empresários e políticos. Nós somos a geni do momento é a Justiça do Trabalho. Tudo que não presta, a culpa é da Justiça. Mas, na verdade, a Justiça do Trabalho é muito mais vítima do que algoz. Dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça. Aqueles que defendem a reforma trabalhista usa como fundamento, um dos fundamentos principais, a questão do excesso de número de ações trabalhistas. 3 milhões, 4 milhões de ações é muita ação. Só que o Brasil, ele não é apenas campeão mundial de ações trabalhistas, ele é campeão mundial de judicialização. Nós temos cerca de 100 mil processos judiciais no Brasil. A Justiça do Trabalho representa tão somente, em números percentuais, 6,8%. A Justiça Estadual, por exemplo, é quase 80%. Fala-se em 3 milhões de ações na Justiça do Trabalho. É um número bem menor, como dito e mostrado aqui pelo Ângelo, na sua fala. É um número inferior às outras justiças. Mas pode assustar esse número de 3 milhões? Deveria assustar mais é que 40% dos pedidos ou das ações envolvem ao pedido de pagamento de verbas rescisórias. Vejam, senhores, o trabalhador perde o emprego, tem o direito a receber verbas salariais, verbas rescisórias, aviso prévio, férias proporcionais, eventualmente férias integrais, 40% do FGTS, e não recebe. É o juiz que assume um compromisso de, em nome do Estado, solucionar os conflitos de natureza trabalhista. Então, aqui também vai a solidariedade a todos os juízes do trabalho, a toda a Justiça do Trabalho, que tem sido duramente atacada lá na Comissão Especial da Reforma Trabalhista, e mais, atacada inclusive pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que afirmou, fato público e notório, né, afirmou em entrevista que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. Agora a gente fica pensando, o atual governo se vangloriou profundamente de estar liberando os valores do FGTS, aqueles valores que estavam depositados e não eram mexidos. Agora, muita gente está indo lá, muito trabalhador, e não está recebendo, não está encontrando o seu dinheiro. A quem ele vai se socorrer? Aonde ele vai buscar o seu direito? A não ser lá na Justiça do Trabalho. É na organização sindical que o trabalhador e a trabalhadora têm alguma garantia de não ser criminalizado diretamente, demitido diretamente, ou pelo menos ter a possibilidade de ampliação de seus direitos ou suas condições de trabalho. E os sindicatos estão sendo muito atacados com essas reformas. E a questão, por exemplo, do acordado sobre o legislado, ela toca diretamente a questão sindical. Primeiro, aspectos gerais estamos falando. Primeiro, a indicação de um representante de trabalhadores a cada 200 da empresa, que não precisa ser sindicalizado, que não precisa ser eleito pelos seus pares, que não precisa ser eleito no seu sindicato e que vai representar trabalhadores que sequer necessita de alguma correspondência, alguma relação com esses próprios trabalhadores. Imagina o gerente do banco, que é o representante dos trabalhadores do banco, em que ninguém vai questionar porque ele é o gerente, ele que demite. Quando nós dizemos que não podemos negociar nada, né, abaixo da lei, nós estamos dizendo que nós respeitamos toda a história, né, do movimento social no Brasil, do passado para cá. Entende? É um acúmulo, né? Daquele patamar não desce. A sociedade não tem que retroceder, né, ao século XIX, porque é isso de que se trata aqui, é retroceder às relações trabalhistas do século XIX, entende? Onde não existia nenhuma proteção à velhice, não existia nenhuma proteção à adolescência, à juventude, à criança, né, ao trabalhador. Então nós vamos ter a mulher, né, nós não vamos ter nenhuma proteção. A questão do trabalho e dos direitos trabalhistas dela decorrentes
Do ponto de vista classista, do ponto de vista do povo trabalhador, da classe trabalhadora, ela não é uma questão que se resume como que é o capital, a mercadoria, a produção de lucro, de lucratividade para um setor cada vez menor da sociedade, aquele 1%, como a gente fala, da sociedade que se beneficia da exploração do trabalho e da precarização dos direitos, das condições de vida da população. Do ponto de vista da classe, o trabalho é a própria vida. Em nenhum país do mundo, as reformas que estão sendo colocadas aqui deu certo, no sentido de melhorar condições de vida do povo, de aumentar empregos. Vamos usar um exemplo bastante citado da crise na Grécia, por exemplo. Todas estas reformas de previdência, as questões de dívida pública e tudo mais, aumentou enormemente, inclusive, o número de suicídios de trabalhadores e trabalhadoras, que se viam nas piores condições de sustento de suas famílias, de seu sustento, e piores condições de relações de trabalho. No Brasil, nós não estamos distantes de uma realidade bastante dura dessa natureza. É suicídio político e um crime contra a humanidade defender essa proposta, essas duas reformas. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.